Eu falo hoje especialmente com você que está sofrendo com problemas da dependência química na sua casa. Ou você que conhece alguém que esteja precisando de apoio, ou você que é um dependente químico. Hoje, nessa segunda-feira, a gente recebe Amor Exigente, que é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha com auto e mútua ajuda, reunindo pessoas de todo tipo. E você é um desses convidados, uma vez por semana, durante 2 horas. É um programa de qualidade de vida, sobretudo, um programa gratuito que está espalhado por todo o Brasil e América Latina. E olha, vale participar. Eu sempre falo, não fique só, busque ajuda. E o Grupo de Amor Exigente tem feito diferença na vida de muita gente. Não vai ser diferente na sua, não. Venha para um Grupo de Amor Exigente que você vai gostar, viu? E hoje a gente vai falar sobre os perigos das drogas comuns no Carnaval. A gente sabe que o Carnaval, ele tem uma oferta muito grande de drogas. Ele também é um desafio para quem está em recuperação e a gente vai tratar exatamente sobre esse assunto. Luiz Fernando Calduro é vice-presidente da Federação Amor Exigente e Max Siqueira é psicólogo e eu os recebo aqui com muito carinho. Luiz Fernando e Max, obrigada. Oba, muito bom. Obrigado. Esse espaço aqui de Muito Amor obrigado. Exigente. Obrigada, Max. Vamos Obrigado. sentar então para a gente conversar mais. Inclusive, se você tem alguma dúvida, se você quer participar de alguma forma do programa, você pode mandar também a sua pergunta através do 0 operadora 11 2202 8432, tá? Eu disse que o Carnaval pode representar um desafio para o dependente químico em recuperação, para as famílias também. Às vezes ele é um pesadelo até para as famílias, né? Sim. Às vezes é complicado porque no Carnaval, realmente, como você falou, a oferta é muito grande, né? É uma festa onde a oferta de bebida é muito grande, né? As pessoas bebem muito, isso também predispõe, aumenta o risco de uso de outras drogas e assim como as outras drogas também estão muito difundidas, disponíveis no Carnaval. Isso me faz lembrar até um e-mail que circulou, talvez você tenha recebido, um relato de uma menina que estava nos últimos dias de vida e ela conta que foi numa festa, assim como o Carnaval, que ela teve o primeiro contato com a droga, o primeiro contato no caso dessa menina foi com a maconha e dali desencadeou todo o uso de drogas de dependência química. A gente sabe que também muitas pessoas têm o primeiro contato com a droga no Carnaval, não é verdade? E nós estamos hoje falando de prevenção aqui, não é? Porque o Amor Exigente quer sempre prevenir, né? Antes que coisas ruins aconteçam. E essa festa, ela faz parte da raiz cultural do brasileiro. É uma festa alegre, é uma festa que convida as pessoas a estarem com outras e envolvendo esta alegria. Mas essa alegria tem, como tudo na vida, limite, para não cair na euforia, não é? E nos riscos que ela traz. Então, eu achei muito interessante essa pauta de nós alertarmos as famílias, não é? O Carnaval está chegando, é uma festa simpática, mas estejamos alertas para os perigos e é isso que nós vamos conversar hoje. Agora, como é que a gente prepara os nossos filhos para brincar o Carnaval sem se envolver com aquilo que não presta? Como é que é, hein? Quanto antes a gente começar a se preparar, melhor, né? A gente estava conversando um pouco sobre as famílias, né? As famílias que têm um suporte desde a infância, uma relação saudável com orientações desde criança, isso já facilita muito, né? Nessas épocas que tem uma oferta maior, eu acho importante as famílias terem uma conversa aberta com os filhos, né? Orientando sobre os riscos, sobre as possibilidades, combinar, né? Como que as coisas devem acontecer, né? Se não deve beber, não deve usar droga, né? Então, essa conversa entre a família ou os pais e seus filhos, ela é fundamental. E mesmo que não tenha tido todo o preparo, porque assim, Amor Exigente vai te preparando para a prevenção. Isso é muito legal, vai te preparando para educar o seu filho do jeito bem coerente. Mas de repente você fala assim, e agora? Eu não fiz, eu tô vendo que a coisa tá meio fora do trilho. O que a gente pode falar para quem tá do outro lado, nesse momento, com muitos medos? Então, que as pessoas que estão com esses medos aceitem os seus próprios medos. Porque a gente, quando tem medo, é porque está imaginando que alguma coisa possa de ruim acontecer. Então, que a gente possa aprender a dizer não para os nossos filhos, não é? Muitos pais, como eu fiz particularmente, infelizmente, né, a história não pode voltar, soltaram muito cedo seus filhos, menores de idade, em lugares onde havia uma exposição grande de drogas. E os nossos filhos são os nossos tesouros. Então, pai e mãe,
Se você sabe que o seu filho vai para um lugar comprometido, onde há drogas, onde há excesso de álcool, onde há outros riscos, diga não, não é? O carnaval é tão bonito, é uma festa simpática, mas pode ser num lugar onde os riscos não estejam tão presentes, onde você possa estar junto, possa transformar essa festa também numa festa de família, numa festa de congregação e não de desagregação. Max, como psicólogo na clínica, eu sei que você atende muitos adolescentes. Qual que é o feedback que os adolescentes dão, qual é o retorno que eles dão para você em relação ao não que eles recebem da família? Porque assim, para a mãe e o pai, às vezes dizer não parece que, perdi para sempre o amor do meu filho. Mas para o filho, esse não, ele chega de que forma? Não, o filho não sente como algo que o distancia dos pais. Ao contrário. Às vezes eles se queixam, né, de receber não, é difícil para nós ouvir o não, né? Ele tem uma expectativa, está se preparando para uma festa, tem vontade de ver os amigos, às vezes até de experimentar alguma droga, né? Então esse não é fundamental, no fundo eles sabem disso. Eu gostaria de salientar justamente essa questão de que os pais, eles muitas vezes se sentem culpados e com medo de dizer não, justamente pelo medo de perder o vínculo, um bom vínculo com o filho, ou o amor do filho, e aí ele entra num ciclo onde ele não diz ou não estabelece alguns limites importantes com medo dessa questão e fica preso nisso, né? Os filhos ficam sem limites e às vezes numa situação mais arriscada do que o habitual. Então, os filhos não sentem, os adolescentes não sentem isso como uma coisa ruim, ainda que eles batam o pé às vezes. A gente também não fica só com essa sensação de que pode perder o amor do filho, mas os pais também têm dúvida de, será que eu não estou sendo muito duro? Será que eu não estou deixando, fazendo com que ele não aproveite essa fase da vida dele? Isso também acontece, né? Sim, tem aquele questionamento. Fica um questionamento, mas a resposta sempre é, se está correndo um risco, não é? Por que nós vamos permitir que isso aconteça? E há pesquisas que demonstram que quanto mais cedo o jovem entra em contato com drogas, e aí quando a gente fala de drogas, e no carnaval a gente tem que falar bastante do álcool também, não é? Quanto mais cedo o jovem bebe, mais riscos ele está enfrentando, porque a maturidade cerebral dele só vai acontecer, isso o Max pode falar com mais propriedade, que ele é o profissional, mas só vai acontecer mais para frente, depois dos 20 e poucos anos, não é isso? E às vezes a gente permite, e mais do que isso, Cláudia, eu falar uma coisa que às vezes é difícil a gente falar, porque as famílias pensam que isso vai dar um trabalho muito grande para elas. Mas o álcool, quantas vezes não está presente dentro das nossas próprias casas? Não é? E os jovens e as crianças, às vezes até os pré-adolescentes, estão habituados àquele ambiente. Então, a gente precisa, muitas vezes, repensar sobre esse assunto também, porque o exemplo, ele que arrasta o comportamento dos outros, né, em relação a nós mesmos. Os filhos imitam os pais o tempo todo, né? Isso é fato. Com certeza, o maior exemplo são os pais, né? A maior referência para os filhos são os pais. O álcool dentro de casa é uma questão, o álcool está dentro da nossa cultura, né? Está muito difundido. E é muito comum dentro das famílias, as pessoas bebem, então essa orientação ela tem que ser muito clara. Lógico que quanto mais tarde a experimentação, melhor. Olha, se não houvesse o consumo, melhor ainda, mas atrasar essa experimentação ao máximo é muito importante. De fato, o cérebro ele leva muito tempo para atingir sua maturidade, né? Então, acima dos 21 anos, ele ainda está se formando e o uso de álcool expõe a situações de risco. Existem teorias aí que demonstram caminhos de uso de drogas mais comuns, né? Então, consumo do álcool, depois do cigarro, muitas vezes depois da maconha e cocaína e outras drogas, né? Então, quanto mais tarde for essa experimentação do álcool, melhor. E a gente sabe também que a oferta da droga tem sido cada vez mais frequente e mais comum com pouca idade, né? As crianças de 13, 14 anos, elas com frequência são expostas aos perigos das drogas, porque ela tem sido ofertada ali naquele meio que elas vivem. Sim. Mas mesmo assim, a gente sabe que
nos lugares onde os maiores de 18 anos frequentam, a incidência dessa oferta é ainda maior. E tem muito pai e mãe que cai no apelo do filho de deixar falsificar um RG, de fazer um jeitinho brasileiro para que ele possa entrar naquele baile que é para maiores de 18 anos. Como é que vocês veem isso? Olha, o amor exigente nos ensina que devemos ser absolutamente honestos, não é? Porque uma atitude como essa, além de ser extremamente prejudicial para o desenvolvimento do menor, ainda está mostrando que eu posso mentir, que eu posso falsificar. E aí voltamos na história do exemplo, né? O amor exigente nos ensina a ser íntegros, a ser honestos, fiéis, verdadeiros, que são os nossos princípios éticos que nos norteiam. Então, envolve também o dizer não, né? Por que um pai tomaria uma atitude dessa? Para ser amigo dos filhos, para ter o gostar dos filhos. Os filhos nos recompensam com beijos, com papai, você é o melhor pai do mundo, quando você toma uma atitude que não é a mais adequada ou que faz com que ele tenha o que ele quer naquele momento. Mas o contrário é o amor verdadeiro, não é? É o amor que sabe dizer não, que educa, que exige, que dá limites, que é o que a gente tem falado todas as segundas-feiras aqui, né? Por isso que, mais uma vez, fica aquele convite, busque um grupo de apoio, busque informação. O Max e outros psicólogos que são parceiros do Amor Exigente podem nos ensinar tantas coisas, né? E podem nos ajudar a prevenir esses problemas que podem vir a acontecer nas nossas famílias. Perfeito. A gente falou um pouquinho dos efeitos do álcool no cérebro, né? E que ele pode afetar um cérebro que ainda está em formação e não está em seu plano, não está plenamente desenvolvido. Agora, a maconha, que muitas vezes o jovem, o adolescente também experimenta, quais são os efeitos que ela causa no cérebro? Porque a gente também precisa dizer não, sabendo que a gente está protegendo os nossos filhos e não só sendo punidor, né? Sim, a maconha, ela afeta a memória, ela afeta a concentração, ela aumenta o risco de psicoses, ela afeta a motivação, né? É muito comum no jovem ou no usuário de maconha, ele tem uma postura muito passiva diante da vida, sem vontade de fazer muitas coisas, então ele fica desmotivado, né? Atrapalha o desempenho da pessoa nas atividades, né? Então são grandes prejuízos do uso de maconha. Existem casos gravíssimos, né? Tem essa ideia de que a maconha não faz mal, que é uma ideia falsa, porque tem pessoas com prejuízos muito importantes decorrentes do uso de maconha. Eu até recebi um artigo muito interessante do Padre Haroldo essa semana, onde ele fala que a maconha também de hoje ela é completamente diferente da maconha que foi desenvolvida há milhares de anos atrás, que era para um ritual onde ela era usada mesmo como alucinógeno, mas que hoje ela está muito pior, né? Que ela hoje tem um nível do THC muito maior do que o de antigamente. Quer dizer, ela afeta o organismo mais drasticamente, não é isso? Sim, a concentração de THC é muito maior, né? Algumas pessoas procuram, né, desenvolver maconhas mais potentes, o que aumenta a chance de dependência. Aliás, que é uma coisa importante dizer que a maconha causa, sim, dependência. E os prejuízos, eles são maiores também por conta dessa concentração maior de THC. Eu me lembrei de uma droga que as pessoas também têm acesso no carnaval, que é o lança-perfume, né? E tem gente que acredita que realmente não é nocivo e que não faz mal. O que o lança-perfume pode fazer, por exemplo, com um adolescente ou com um jovem? Ele faz muito mal, né? É um solvente, né? Ele pode ter problemas cardiorrespiratórios, desmaios, lesões aí, prejudica muito o cérebro, né? Convulsões. A pessoa pode ter uma convulsão. Pode ter uma convulsão. Ela pode ter que parar no hospital. Sim, algumas pessoas morrem no uso, quando fazem uso de solventes. Eles desmaiam com o solvente, continua respirando, então pode ter um problema muito grave também. Mas infelizmente, não é, Cláudia? É isso que a gente vê como saldo negativo de uma festa como o Carnaval, né? Quantas internações, quantos acidentes de trânsito, quantas brigas que são decorrentes do uso e do abuso das drogas, não é? Então nós temos que estar muito alerta, sim.
Festa é bom, todo mundo gosta e o amor exigente também gosta de festa. Agora, a Mas- gente sabe também que o dependente químico, né, Luiz Fernando, ele vê uma festa como essa como um desafio muito grande, porque ele está lá em tratamento, em recuperação, e ali, numa festa como essa, ele vai de novo estar exposto àquele monte de oportunidades. Como é que o dependente químico deve enxergar uma festa como o Carnaval? Olha, a princípio nós orientamos ele evitar esse tipo de festa, né? Principalmente um dependente que está no início do processo de recuperação dele. Esse é um momento que nós, no dia a dia, na clínica, a gente se depara muito. Os jovens, eles estão assim, querendo ir para o carnaval, é uma época de muita diversão, mas de muito risco, né? Então, nós ficamos muito atentos, orientamos a evitar esse tipo de festa a princípio, procurar outros programas, outras pessoas, porque, de fato, as recaídas, elas são muito comuns, muito frequentes nessa época de carnaval. Para os pais que pensaram e que conversaram, negociaram com seus filhos, mas decidiram que, ok, eles vão até o baile, eles vão brincar o carnaval. Qual a orientação que a Amor Exigente dá para esses pais? Então, uma conversa muito sincera antes, não é? Colocando as limitações. Olha, então vai à festa sim, mas em determinado lugar que eu vou levar, que eu vou buscar, e explicando os riscos das drogas, não é? E ensinando os nossos filhos que eles podem sim, no caso, nós estamos falando de filhos normais, não no caso dos dependentes químicos, que o Max acabou de falar com muita Que devem propriedade, evitar, que né? sim, não devem nem ir. Mas no caso de um jovem normal, pode participar da Festa. Da podem droga participar nunca. das festas, mas sem o uso de drogas. E muitas vezes os nossos filhos e os jovens ficam espantados. Mas então, como eu vou a uma festa sem beber ou sem usar drogas? Oh, meu Deus do céu, não é? A gente pode ir a uma pizzaria e comer pizza com suco de laranja. Não precisa comer pizza com cerveja, não é isso? E você pode ir a uma festa para você dançar, para você brincar com seus amigos, sem fazer o uso de drogas, com água, com suco, com refrigerante, não é? Então, são esses limites claros que devem ser negociados. E se não for conseguido este consenso, se não for conseguido que essa regra seja obedecida, então, infelizmente, é melhor dizer não. Hoje a gente está falando no quadro de Amor Exigente. Toda segunda-feira tem Amor Exigente aqui no Vida Melhor. Toda segunda-feira a gente aprende um pouco mais a cuidar melhor da nossa família. E o assunto hoje é o carnaval. E as drogas que são comuns no carnaval, mas não normais, viu? Tem uma diferença muito grande. Droga nunca é normal. E a gente tem que achar todos os jeitos de fazer a prevenção para deixar nossos filhos distante das drogas. Mas no carnaval a gente sabe que esses riscos aumentam, esse risco de contato com a droga aumenta. E para o dependente químico em recuperação também ela representa um grande desafio, essa data. Estou conversando com o Max, que é psicólogo, com o Luiz Fernando, que é vice-presidente da Federação de Amor Exigente. E a gente já tem várias perguntas, mas eu também quero que você participe. O 0 Operadora 11 2202 8432, tá? A Maria Cristina, ela pergunta o seguinte: tem algum tipo de exame que identifica se a pessoa usa drogas? E ela também pede depois o telefone das reuniões aqui em São Paulo. Sim, existem exames toxicológicos, né? São exames muitas vezes de urina, alguns exames feitos com um fio de cabelo, mas existem exames e detectam várias drogas em períodos às vezes curtos de tempo, né? Um uso recente pode ser detectado. Agora, como é que o Amor Exigente vê isso? Pai e mãe devem fazer esse tipo de exame no seu filho? Como é que vocês lidam com essa dúvida? Olha, se há uma grande dúvida e isso está dando um grande incômodo familiar, eu acho que é o momento, sim, de fazer esse teste. Mas nós sempre dizemos que esse teste tem que ter uma sequência. Assim. Você vai fazer o teste só se você souber que depois de recebido o resultado, você vai tomar uma atitude em relação a esse teste. Porque normalmente quando a gente quer fazer um teste é porque provavelmente ele vai dar positivo. Então, que atitude você vai tomar? Só fazer por fazer, para criar uma briga dentro de casa? Não. Você já tem que estar orientado que você vai ter que tomar uma atitude, você vai ter que encaminhar esse jovem para um tratamento, para um grupo de apoio, enfim. Então, não é fazer por fazer. Acho que tem uma coisa importante dos testes toxicológicos, é fundamental que ele esteja dentro de um contexto do tratamento, né? Por quê?
Às vezes a família faz por fazer, não sabe o que fazer com o resultado, aquilo fica de uma maneira um pouco, muitas vezes, frouxa ou gera um conflito, às vezes desnecessário. Quando você consegue incluir esse teste num contexto do tratamento, ele é muito produtivo, porque você consegue dar sequência, você consegue mensurar esse uso de drogas, ele facilita o tratamento, a conduta terapêutica. Então, acho que é importante ter um critério para isso, né? Mas ele é muito utilizado. Aliás, é sempre interessante, né, a gente pensar assim, eu quero saber isso, mas o que eu vou fazer com essa informação? Você tem que estar preparado para saber o que é que você vai fazer com a informação que você recebe. A Cristiane Cincinato, ela diz, a minha filha chegou no final de semana passado, ela tem 15 anos, depois de ter tido um coma alcoólica. Ela passou a noite fora, eu não tinha informações de onde ela estava, pois ela tinha ido ao baile. Gostaria de saber qual é a conduta ideal para esse tipo de caso. Tá. Então, no caso, esta moça já ultrapassou o limite do uso, não é? Ela está no abuso. Então, é muito importante que você, como chama a nossa... Cristiane. Que a Cristiane esteja atenta, que converse com muita clareza, com muita objetividade com sua filha. E se você, Cristiane, estiver muito insegura, vá a um grupo de apoio do Amor Exigente. Troque experiências com outros pais. Lá no grupo vai ter alguém que passou pela mesma situação que você e agiu de alguma maneira que pôde trazer um resultado positivo. Você vai poder emprestar desta pessoa esta experiência. Acho que esse é um excelente momento para trazer o assunto, né? Então, aconteceu esse fato, chama a filha para conversar, é hora de buscar uma orientação, né, de o que ela pode combinar com a filha, quais são os limites. Esse é o momento, né? Já aconteceu, então traz o assunto à tona e converse e procura uma orientação. Chegou aqui uma resposta interessante de uma outra telespectadora que chama Cristina Moura. Ela diz que já passou por uma situação como essa. O filho dela tinha experimentado bebida praticamente pela primeira vez e a reação dela foi de muita raiva. Ela quer saber se isso é nocivo. A raiva ela não vai ajudar, não vai resolver, né? A raiva, na verdade, acaba afastando, né, e prejudicando o vínculo familiar, a confiança, e aquele poder, aquele peso da palavra dos pais acaba enfraquecendo, né? E a raiva gera um conflito, uma briga, e não é nem um pouco produtiva. Então, aconteceu isso, não é, acho que ao invés de raiva, realmente procurar orientação, tomar uma atitude adequada que possa ajudar o seu filho e não afastar o seu filho de você. A pergunta agora é da Maria Enedina. Ela diz que na época dela o lança-perfume era liberado. Eu acho que ela tem 84 anos. Ela quer saber por que ele virou uma droga tão perigosa hoje em dia. Antigamente o lança-perfume ele não era consumido como forma de droga. A partir do momento que começou a ser consumido dessa maneira, os jovens, até os adultos, eles perceberam que tinha um efeito psicoativo e começaram a usar cada vez mais, e hoje ele é usado apenas dessa maneira, né? Os riscos são riscos graves, né? De convulsão, como a gente falou no quadro anterior, de uma parada cardiorrespiratória, acidentes e outras consequências, né? Ok. Nossa sociedade está agora multiplicando, né, tudo, não é? É tudo muito, muito, muito. Eu imagino que a Maria, que tem uma experiência de vida grande, não é? Participou de carnavais muito mais românticos e muitas vezes com mais limites, não é? E hoje esse muito, muito, muito está trazendo uma festa realmente sem os limites, e que é onde vem os riscos. Tem muitas mães falando aqui da dificuldade de falar o não na hora que o filho pede para ir a uma festa e elas sabem que é impossível que eles estejam longe das drogas. Como é que elas devem exercer esse não, hein? No primeiro momento, que as mães tenham a consciência que muitas mães dizem não. Porque o que os nossos filhos dizem assim, puxa vida, mas todo mundo vai. Não é. Muitos não vão. O próprio
o próprio uso de álcool, não é? Ele não é na integridade, não é na totalidade da população. Mais de 50% da população não bebe, então não é todo mundo, não é? Então esse argumento dos jovens, porque todo mundo vai, não é. Então já nos fortalece, tá vendo? Então busque um grupo de apoio, porque lá você vai encontrar muitos pais que dizem não. E o não, vale salientar também que não deve ser uma atitude isolada, né? Se os pais nunca dizem um não, né? E realmente é difícil, porque esse ponto onde você entender que você não está exagerando ou que você não está deixando livre demais, é difícil de perceber. Mas um não isolado, se você não tem essa relação com o seu filho, que muitas vezes você consegue dizer não e estabelecer os limites claros, quando você faz isso em algum momento, ele é difícil. Então, isso deve ser frequente. Todas as coisas que os filhos, principalmente adolescentes, vão fazendo, vão experimentando, vão começando, tem que ser bem acompanhado e bem combinado. E quando precisar dizer não, é não, desde as coisas pequenas. Perfeito. E se você não sabe agir assim, busque um grupo de amores gente que você vai aprendendo. E é devagarinho, não é de uma hora para outra, não é da noite para o dia que tudo é transformado, não. Vai que você vai percebendo a sua mudança. A Adriana Ellen dos Santos, ela diz o seguinte: boa tarde, amados. Tenho um filho de 13 anos e em todas as vezes em que são necessárias uma correção, dizer um não ou proibir a ida a algum lugar, não sinto dor alguma em meu coração, pois sei que tudo isso é necessário. Dizem que poderia crescer revoltado e se envolver com drogas, e eu digo que a revolta não será porque eu não tentei. Isso pode acontecer? Um filho se revoltar com um não e aí sim que ele resolve fazer o que não deve, se envolver com drogas, por exemplo? Lógico que tudo que é exagerado, se o adolescente não pode fazer nada, ele não vai gostar disso. Mas quando você estabelece limites, isso não causa revolta nenhuma. Quando você permite coisas saudáveis e não permite coisas que ao seu entender ou desse pai que não é saudável, você diz não causa revolta nenhuma. Acho que é bom até para o adolescente. Isso tem que ser colocado, sim, dessa forma. A Daniela pergunta se, já que ela vai dizer não para a filha ir ao carnaval, se ela deve oferecer uma atividade mais agradável para a filha. É obrigação dos pais? Isso? Não, mas é gostoso, não é? De repente, uma viagem em família, longe dos riscos, é uma atitude gostosa, boa, bacana, que a gente tem que procurar sempre, não é? Mas nós não temos essa obrigação, não é? De suprir essa necessidade. Sempre, o tempo inteiro, porque isso também vai criando no filho aquela sensação de que nós podemos tudo, que nós somos onipresentes, onipotentes e nós somos só gente. Olha, mês de fevereiro, amor exigente, os pais também são gente. Somos apenas gente. Muitas coisas podemos, outras não. Recursos são limitados, que né? é o mês que vem. A gente conversou sobre isso hoje. Limitados. No mês que vem a gente vai falar sobre esse assunto com mais detalhes. A pergunta da Juliane Daniele Santos. Gostaria de saber se tem risco da minha filha usar álcool ou algum tipo de droga, pois o pai dela, meu ex-marido, usa até hoje. Isso pode ser genético? Olha, o risco sempre existe, né? Não porque o pai bebe ou não, o risco está aí no nosso dia a dia, na nossa sociedade, né? Então, a experimentação pode acontecer. No caso, ela tem familiar, né? Tem um familiar que tem um consumo de álcool. Se esse consumo de álcool é um consumo importante ou uma dependência, o que aumenta são as chances dela desenvolver uma dependência, né? Ou algum tipo de problema decorrente do uso de álcool ou de drogas, né? Isso sim tem uma questão genética envolvida, né? Agora, a experimentação é um risco que existe para todos nós. Mas existe um risco maior se a pessoa tem um pai que foi dependente químico, é dependente químico, ou mesmo que seja um avô, que ela traga isso como carga genética, a chance dela tornar-se adicta é maior? É maior, né? Se ela tem alguém na família, tem um histórico na família de pessoas que tiveram problemas ou especialmente uma dependência, não só de drogas, mas de drogas, de álcool, que também é uma droga, ela tem chance, caso ela
faça o uso de desenvolver uma dependência também, as chances aumentam. Mas isso não pode ser um álibi para o não tratamento, né? Ou para fazer vistas grossas, porque ela trouxe essa carga genética. Existe também a possibilidade de uma recuperação, uma transformação nesse caso, não? Sim, porque o comportamento é muito importante, não é? Essa questão que muitas vezes é colocada dessa carga genética, não é? Em relação a essa doença da dependência química, é real. Mas eu acho que muito maior, pelo menos na minha experiência, é o comportamento da família. É como você lida com a droga, é como, né, você mostrou para os seus filhos que essa droga existe dentro da sua vida, que importância que isso tem dentro da sua vida. Então, eu acho que nós temos que estar mais atentos ao comportamento do que à doença em si. Sim, e justamente essa questão genética, ela é o contrário, você precisa ter muito mais cuidado, né? Não é um álibi, é um dado de que necessita um cuidado maior, uma atenção especial. Pais que usam drogas, como é que é a conduta deles em relação aos filhos, hein? Olha, é uma pergunta bem ampla, né? A gente tem experiências de pais que usam drogas e os filhos chegam ao grupo de apoio para tentar tirar o pai e a mãe da droga. Quantos não chegam os filhos no grupo de apoio para buscar ajuda para os pais? Mas também é aquela família que se envolve com isso e os filhos usam junto com os pais, não é? Então, nós temos que rever os nossos comportamentos, não é? É verdade, né? Mas é possível ter uma família estruturada, uma família funcional. Família funcional é a família que funciona, Max, é isso? Não existe a família perfeita, né? Todas as famílias têm os seus problemas, as suas dificuldades, os seus conflitos, né? Se a gente estabelecer uma expectativa de família perfeita, a gente vai ter uma frustração muito grande, mas a família funcional é aquela que tem afeto, que tem carinho, que tem cuidado, que tem uma preocupação real dos pais, né, que busca soluções para os conflitos que estão vivendo, né, com respeito. Essa é a família funcional. Perfeito. Bom, Max é psicólogo, especialista em famílias, em dependência química. Tem algum contato que você possa deixar? Tenho contato da minha clínica mesmo, né? 4561-6696 ou do meu celular 98162-4615. E-mail maxiqueira@ig.com.br. maxiqueira@ig.com.br. Luiz Fernando, muito obrigada. Muito obrigado. Eu só queria uma palavrinha bem Claro. curtinha, porque nós estamos falando de festa, de alegria, e ontem eu participei de uma festa extraordinária, a comemoração dos 95 anos do nosso jovem adolescente Padre Haroldo. Reuniu mais de 1.500 pessoas para uma festa linda, onde houve uma alegria, onde houve uma emoção extraordinária e não havia uma gotinha de álcool e não havia nada de drogas. Então, a alegria pode existir sem a droga. E isto é uma coisa que nós temos que começar a colocar como raiz cultural para o povo brasileiro. É isso aí, é possível, ainda mais para o jovem, né? Eu costumo dizer para os meus filhos, poxa vida, quando a gente é jovem, a gente tem tanto motivo para dar risada do nada, né? Porque o jovem não tem problema, então é rir e aproveitar a vida. E tenho visto cada vez mais situações como essa de amigos, de jovens, de adultos reunindo, praticando esporte, né? Ou reunindo para uma confraternização, comemoração, qualquer coisa, sem drogas e com muita diversão. Isso é muito bom mesmo, dá para se divertir muito. E nada desse papo de que tá todo mundo fazendo. Não tá não. Tem muita gente sendo alegre, sendo feliz, sem usar drogas, Sim. como a gente acabou de conversar. Ó, o Amor Exigente está no site amorexigente.org.br. Lá tem todos os endereços, tá? amorexigente.org.br. E o e-mail é info@amorexigente.org.br. Telefone 0 operadora 19 3252 2630. Muito obrigada. Obrigado, E até a próxima Cláudia. oportunidade, Eu que tá agradeço. bom?